Você consegue. Olá, alunos. Sou Vera, professora de matemática, e vou trabalhar com vocês o caderno do volume 3 do Aprender Sempre. A primeira aula fala em equação polinomial do primeiro grau, que é o equilibrando a balança. Então, vamos ver o exemplo aqui da balança. Então, eu tenho uma balança com 2 pratos. Esse primeiro eu tenho 3, mais 3, mais 3, mais 3. O segundo eu tenho 3 e tenho 4. Então, vamos ver, se eu somar todo esse primeiro prato, eu vou ter 12. Se eu somar esse segundo prato, eu vou ter 7. Daí eu tenho que fazer a pergunta: 12 e 7 são diferentes. Então, se tem 7 e tem uma interrogação aqui, que número que falta para eu colocar aqui que vai igualar a minha balança? Só é possível 5, porque 3 com 4 dá 7, com 5 são 12. Aí sim equilibra a minha balança, né? Então, se equilibra a minha balança, é uma igualdade. Por isso que equação é uma igualdade de expressões algébricas, onde eu tenho as letras que são as incógnitas. Eu coloquei aqui, ó, e coloquei 2 exemplos aqui, ó. Ele fala 12 mais 6 igual a 6y. O que significa? Que se eu somar 12 mais 6 é 18, igual a 6y. Só que esse y, imagine que é a minha interrogação aqui, que é a minha balança. Então, de um lado eu tenho 18, igual, na outra eu tenho 6 e um número que eu quero descobrir. Nesse caso, para dar 18, o 6 vezes quanto que eu coloco aqui? Só é possível 3, porque 6 vezes 3 dá 18. Aí fica uma igualdade. Lembrando que toda vez que eu tenho um número em frente a uma letra, esse número está multiplicando a letra. Aqui não, aqui eu tinha números somando, né? Lógico, se eu quisesse multiplicar 3 vezes 4, daria 12, porque o algarismo é único aqui, 3, né? Vamos ver esse exemplo aqui também. Eu tenho 4x, que é igual a 30 menos 10. 30 menos 10 são 20. A mesma pergunta. 4 que multiplica que número, que é o x, vai ser igual a 20. Então, na tabuada, só é possível 5, porque 4 vezes 5 é igual a 20. Então, esse x, esse y, eram as minhas variáveis, que é aquele número que eu tinha que descobrir. Nesse caso, a expressãozinha, a equaçãozinha, ela é pequena, dá para fazer mentalmente. Mas nós temos um procedimento para fazer, que é separar letra de número e trabalhar com as operações, né? Que isso a gente vai ver depois. Então, vamos para o exercício 5 da própria apostila do volume 3 do Aprender Sempre, que ele fala para verificar as sentenças que estão aqui e fala para assinalar apenas aquela que é uma equação. Então, vamos lembrar, para ser uma equação, tem que ter uma igualdade. E para ter uma igualdade, tem que ser uma equação, é uma igualdade de duas expressões algébricas com incógnitas que eu quero descobrir. Então, na primeira, eu não tenho igualdade. Na segunda, eu tenho. Então, vamos guardar aí o número 2. Na terceira, eu não tenho. Na quarta, eu tenho uma igualdade de duas expressões. Então, vamos ver. Qual das alternativas se encaixa melhor para nós assinalarmos? Então, a questão certa é a 2 e a 4. Então, é a letra B. Bom, espero ter ajudado vocês e muito obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Aqui é o professor Leandro. Nós vamos falar sobre esse exercício que apareceu no caderno do aluno Aprender Sempre, quarto bimestre, primeira série do ensino médio, ok? A figura a seguir representa um terreno de 1.800 metros quadrados, em que será construída uma casa. Sabe-se que 1/3 da área do terreno será destinado
a jardim e lazer. Nessas condições, a medida da área desse terreno destinado a jardim e lazer é um valor... Bom, vamos analisar o próximo slide. Aqui estão as alternativas, iremos ver no final, ok? Bom, nós vamos resolver esse problema por meio de equação do primeiro grau. Eu gosto de, quando envolve fração, fazer desenhos, fazer esquema. Então, cada retângulo desse aqui representa 1/3 do meu terreno, 3/3 do terreno total. Então, aqui eu tenho 1/3, que é a área de jardim e lazer, 2/3, que é de área construída. Matematicamente, eu tenho a seguinte situação. X mais X mais X, eu não sei quanto que vale cada terço, vale 1.800 metros quadrados. Ou X mais X mais X é igual a 1.800. Bom, vamos resolver essa equação do primeiro grau. X mais X mais X igual a 1.800, eu tenho que 3x é igual a 1.800. Vou dividir ambos os lados da equação por 3, eu tenho que x é igual a 1.800 dividido por 3. Consequentemente, x vale 600 metros quadrados. Cada terço do meu terreno vale 600 metros quadrados. Então, a área destinada ao jardim e lazer desse terreno vale 600 metros quadrados. Vamos analisar agora. Bom, a área destinada a jardim e lazer é igual a 900 metros quadrados? Não, não é igual a 900 metros quadrados. A área é menor que 800 metros quadrados? Sim, 600 metros quadrados é menor que 800 metros quadrados. A área está entre 1.600 e 1.800? Não, a área não está entre 1.600 e 1.800 metros quadrados. A área possui exatamente 1.500 metros quadrados? Não, a área possui 600 metros quadrados. Está entre 700 e 1.000 metros quadrados? Também não. Ok, pessoal? Então, resolvido, alternativa B, menor que 800. Ok? Obrigado pela atenção. Bons estudos, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, seguindo aí as diretrizes da Secretaria de Educação, vamos retomar alguns conceitos que são muito relevantes aí na sequência do nosso estudo, ok? Um desses assuntos são os conjuntos numéricos. E, para iniciar a discussão sobre os conjuntos numéricos, vamos começar aí, né, não do comecinho dos números naturais, mas sim logo já direto do conjunto dos números racionais, ok? Então vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Quem são os números que podemos assim, classificar como números racionais, ok? Então, um número é chamado irracional quando ele pode ser escrito na forma de uma razão. Por isso que números racionais vem da ideia de razão, até. A razão nada mais é do que a escrita de um número na forma de uma fração. Então, o número é racional quando ele pode ser escrito na forma de uma fração e esses dois números que compõem a fração, eles são necessariamente números inteiros. Ou seja, o numerador é um número inteiro e o denominador, que no caso aqui da fração b, o denominador é b, também é um número inteiro diferente de zero, tá? Então, o que significa que numa fração, o denominador jamais pode ser zero. É regra básica aí, né? Um dos mandamentos aí da matemática. O denominador de uma fração nunca pode ser zero. Por quê? Por que não? Porque A sobre B também pode ser compreendido como a divisão entre os números A e B. Como B é o denominador, não existe divisão por zero. Tá? Então, por isso que temos essa restrição. Mas não vamos nos ater aí muito aos detalhes, né? A questão da definição. Eu vou colocar para vocês alguns exemplos desses tipos de números, ok? Então, se números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração, então vamos colocar aqui algumas situações, algumas hipóteses, beleza? Então vamos lá. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui a fração 2/5, ó, a fração 2/5 é um número racional. Por quê? O 2 é o número inteiro, ele se enquadra aqui nas condições, e o 5 também é um número inteiro, diferente de zero. Então, o 2/5 é um número racional. Ou seja, o que quer dizer? Que as próprias frações, as frações como um todo, elas são números
racionais, né? Porque representa a razão entre dois números inteiros. Outras maneiras também outros números, né? Outras maneiras de representar um número racional pode ser dado também, por exemplo, pelos números inteiros. Então, por exemplo, se você pensar no número 3, ó, o 3 também é um número inteiro. Desculpe. O 3 também é um número racional. Por quê? Ah, mas professor, ele não está na forma de uma razão. Cadê a fração ali que representa o número 3? Ah, mas, embora o 3, inicialmente... Que beleza, hein? Olha o barulho. Embora o 3, inicialmente, não esteja na forma de uma fração, mas nós podemos escrever o número 3 da seguinte forma, ó, por exemplo, ó, 3 sobre 1, né? 3 inteiros, né? 1 no denominador significa o quê? 3 inteiros. Se você multiplicar por 2 cada número, fica 6 meios, né? Olha aqui, olha. Nós teremos aqui infinitas frações que representam 3 inteiros. Então, o que significa? Que o número inteiro 3 também é um número racional, porque nós podemos escrever o 3 na forma de razão entre dois números inteiros. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos seguindo em frente. Uma outra maneira também de nós escrevermos o número racional por exemplo, aqui nesse caso aqui, olha, se eu considerar os decimais finitos. Os decimais finitos. O que são decimais finitos? Um decimal é finito quando ele, por exemplo, aqui, olha, quando ele pode ser escrito, ele tem uma quantidade assim, uma quantidade assim, uma quantidade exata de números de casas decimais. Por exemplo, aqui, ó, o número 0,25. Por exemplo, esse número aqui é o número racional. Por quê? Ah, mas professor, ele não está na forma de fração. Ele não está na forma de fração, mas ele pode ser escrito na forma de uma fração. E fazer essa escrita na forma de uma fração é muito simples. Veja, olha aqui, ó, 0,25 é igual a 25 centésimos. Ok? Tá? E como que eu sei disso? Bom, todos os números que têm duas casas após a vírgula está associado ao centésimo. Ok? O primeiro número aqui após a vírgula é o décimo, o segundo é o centésimo. Uma outra maneira de você fazer essa verificação pode ser feita assim, ó. Deixa eu dividir essa lousa aqui. Aqui, opa, maravilha. Ó, 0,25. Suponha que eu não sei que fração que resulta em 0,25. Então, eu vou chamar essa fração, esse número decimal de x. Beleza? O que nós sabemos? Se eu multiplicar, ou eu colocar assim, que fica mais fácil. X igual a 0,25, que é mais comum. Se eu multiplicar por 100 cada número aqui, nós teremos 100 vezes x, fica 100x. Igual a esse número 0,25 ou 25 centésimos vezes 100, a vírgula desloca duas casas para a direita. Então fica, ó, 0,25 vezes 10, a vírgula vem aqui, né? Entre o 2 e o 5, e vezes 100 avança duas casas para a direita. Então fica 100x igual a 25. Aqui nós temos uma equação simples, né? Ou seja, o 100 aqui que está multiplicando o x, né? Ele vai passar dividido, ou para quem prefere, divide por 100 cada um dos membros da equação, fica x igual a 25 sobre 100. Percebam que deu o mesmo resultado daqui, ó, certo? E 25 sobre 100, eu posso usar agora o conceito das frações equivalentes. Ou seja, eu posso simplificar esse 25 centésimos. Eu posso dividir por 25, cada um dos números, né? Lembrando que se eu divido cada um dos números por um mesmo divisor aqui, eu vou obter, então, uma fração equivalente. Ó, 25 dividido por 25 dá 1. E 100 dividido por 25 dá 4. Pronto. Então, nós temos aqui que 0,25 é o mesmo que 1 quarto. Pronto. Então, o que significa? Que, inicialmente, o 0,25 não estava na forma de uma fração, de uma razão. Mas, quando você encontra
a forma fracionária, né? Você encontra a forma fracionária equivalente ao número decimal, você vai perceber claramente que esse número 0,25 nada mais é do que 1/4. E para fazer o contrário, se eu tenho um número, um número na forma fracionária e quero fazer esse número voltar para a forma de decimal, escrever a equivalência desse número na forma decimal, basta fazer uma divisão simples. Aqui, por exemplo, vamos lá, 2/5. O que é 2/5? É a razão entre 2 e 5, ou a divisão entre 2 e 5. Beleza? E como que faz essa equivalência? É muito simples, olha, dá para dividir 2 por 5? 2 unidades não dá para dividir por 5, já que 2 unidades, ela é menor que 5. Então, você vai transformar isso em décimos, né? Vamos lá? Como que eu faço isso, transformar em décimos? Olha, 2 inteiros dá 20 décimos, ó. Então, o resultado aqui, eu tenho 20 décimos dividido por 5, que vai dar o resultado em décimos, tá? Ou, para quem já sabe como que é, acrescenta um zero no dividendo e um 0, no quociente. Como queira, tanto faz. 20 dividido por 5 dá 4. Pronto. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Ou seja, esse número racional 2/5, ele equivale a 0,4. Beleza? Tranquilo? Bora então. Então aqui nós já vimos aqui algumas coisas. Existe uma equivalência entre um decimal e uma fração, né? O que significa que para cada decimal existe uma fração, para cada fração existe um decimal, e vice-versa. Beleza? E por último, está faltando aqui, acho que cabe, minha lousa ainda cabe. Vamos lá. Os decimais infinitos. Os decimais infinitos. Nesse caso aqui, eu vou começar não com decimal, vou colocar a fração, tá? Vou colocar uma fração aqui que representa esse decimal infinito. Por exemplo, aqui, olha, a fração 2/3. Ó, 2/3 é um número racional porque ele se enquadra aqui, olha. 2 é o A, 3 é o B, a razão entre 2 inteiros é número racional, ok? E como que eu encontro a forma decimal equivalente a esse número 2/3? É só fazer a divisão entre 2 e 3. 2 dividido por 3, todo mundo sabe, é o mesmo caso daqui, não dá para dividir, né? O que vamos fazer? Vamos transformar aqui as duas unidades em 20 décimos, o resultado vai dar em décimos. Aí como que fica? 20 dividido por 3 vai dar 6. 6, 3, 18. Para 22. Lembra que eu falei que era duas unidades? Aqui a vírgula está aqui, após o 2. Então, após a vírgula, eu posso acrescentar quantos zeros for conveniente. Então, novamente, 20 centésimos dividido por 3 vai dar 6 centésimos. 6 vezes 3, 18. Sobra 2 centésimos. Aí acrescenta esse outro zero do milésimo. 20 milésimo por 3. Ó, tá vendo que o resto está se repetindo e o quociente também, a mesma coisa aqui, fica 20 dividido por 3 vai dar 6 de novo, e sobra 2, que dá 6, e sobra 2, que dá 6, sobra 2, ou seja, aqui nós temos uma dízima periódica. Vejam aqui, olha. Então, se eu continuasse o processo, sempre sobraria 2 e sempre daria 6 no quociente. Então, portanto, isso aqui é um decimal infinito. Então, os decimais infinitos, de onde que eles vêm? Eles vêm da razão entre dois números inteiros. Ó, lembra? 2 é inteiro, 3 é inteiro. Número racional. Só que quando você divide 2 por 3, a representação dele, em forma decimal, é o que chamam de decimal infinito. Beleza? Para ficar mais elegante aqui a apresentação, eu vou simplificar já escrito aqui, olha, 0,6, um tracinho em cima indicando, olha, que o 6 se repete infinitamente. Esse 6 aqui é o que chamamos de período da dízima periódica. Beleza, senhores? Gente, valeu, até mais. Um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agora nós, dando sequência aí aos conjuntos numéricos, nós vamos estudar o conjunto dos números irracionais, ok? Tá, mas para falar de números irracionais, nós precisamos relembrar aqui o que são os números racionais, já que irracionais é o contrário de racional, né? Ok? Bom, já sabemos que os números racionais são aqueles que são todos os números, né? São todos os números que podem ser escritos na forma de uma razão entre dois números inteiros.
Ou, né, isso pode ser escrito na forma da razão de inteiros, seja ele decimal, decimal finito, decimal infinito, né, desde que seja periódico. Então, o que é um número racional? É um número que pode ser escrito na forma da razão entre dois inteiros, onde esse A e B são números inteiros, né, pertencem aos inteiros, com B diferente de zero. Beleza? Então vamos lá. E os números irracionais? E que números são esses, então? Bom, esses números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de uma razão entre inteiros. Então, logicamente, os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma da razão de um número, da razão entre dois números inteiros. Mas existe número assim? Existem alguns números e eles são muito importantes na matemática, tá? É lógico que nós não vamos estudar aqui com a profundidade, pois o objetivo é só uma retomada, né? Vamos dar uma pincelada aí naquilo que realmente é mais importante. Então, vamos lá para alguns exemplos para a gente poder dar sequência ao nosso trabalho aqui. Olha, por exemplo aqui, este número aqui, olha, raiz quadrada de 9, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que isso daqui é igual a 3. Por que é 3? Porque se a raiz quadrada de 9 dá 3, é porque a raiz, né, que é a origem do quadrado de área 9, vai ser a raiz é 3 porque 3 ao quadrado resulta em 9. Então, a raiz sempre é o número que, elevado ao índice aqui, vai dar o radicando. E não é só a raiz quadrada, pode ser, por exemplo, a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica, por exemplo, de 64, olha aqui, ó. Ou seja, eu estou procurando um número que é elevado ao cubo de 64. E esse número é 4. Porque se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4, 4 elevado ao cubo nos dá 64. Então, esses dois números que eu coloquei como exemplo, o raiz de 9 e o raiz cúbica de 64, esses dois números são racionais. Por quê? Pelo motivo que nós já vimos anteriormente, que o 3, ele é um número racional, porque eu posso escrevê-lo na forma de uma razão entre dois inteiros. Por exemplo, 3 sobre 1, 6 sobre 2, 9 sobre 3, né? Qualquer divisão que você faça, 9 dividido por 3, 6 dividido por 2, 12 dividido por 4, vai dar 3. E esse 4, idem, né? Qualquer divisão que eu faça, por exemplo, eu posso representar o 4 como 4, deixa eu escrever aqui, depois eu apago, ok? 4 sobre 1, né? Dá 4. 8 sobre 2 também resulta em 4. 12 sobre 3 também resulta em 4, né? E assim segue. Se eu continuar essa sequência aqui, eu vou encontrar infinitas representações do número 4. Ou seja, o número 4, ou raiz cúbica de 64, é um número racional, porque ele pode ser escrito na forma de uma razão entre dois inteiros. Beleza? Mesmo que estejamos falando aqui de raízes cúbicas ou raízes quadradas. Beleza? Tá. Mas será que todos os números, todas as raízes têm essa característica? Então vamos lá, aqui na parte que nos interessa, né? E raiz quadrada de 2? Como que fica nesse caso a raiz quadrada de 2? Bom, a raiz quadrada de 2, se nós aqui, por exemplo, aqui quisermos saber quanto é a raiz quadrada de 2, vamos escrever da seguinte forma, assim, ó, vamos chamar esse número aqui de x, beleza? Tá. Elevando ao quadrado cada número aqui, olha, elevando a raiz quadrada de 2 ao quadrado. E o x ao quadrado fica assim, olha, eu vou escrever a equação, o primeiro membro sendo o x ao quadrado. Não precisa trocar o sinal não, tá? Porque estou colocando o segundo membro no primeiro e o primeiro membro colocando no segundo. X ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então fica x ao quadrado, lembra? A raiz quadrada elevada ao quadrado, você cancela a raiz com o expoente. A pergunta é, que número que é o quadrado da 2? Tá? Ou seja, será que existe algum número que ao quadrado seja 2? Então vejam, se eu pensar no número 1, lembrando que o número ao quadrado é o número vezes ele mesmo. Então, o número vezes ele mesmo, tá? Então veja aqui, se eu fizer 1 vezes 1, dá 1. Não deu 2, né? Ou seja, o x não pode ser 1, porque 1 vezes 1 não dá 2.
Se eu pensar no número 2, ó, 2 vezes 2 é 4. Ou seja, o 2 ao quadrado é mais do que 2, é maior do que o número do radicando aqui. Então, o que significa? Nesse caso aqui, você vai perceber que o 2 não tem uma raiz quadrada exata. Ok? Ou seja, posso dizer que o raiz quadrada de 2, que o raiz quadrada de 2 é um número que é maior do que 1, porque 1 ao quadrado dá 1, e menor do que 2, porque 2 ao quadrado é 4. Então, eu posso representar assim, que a raiz quadrada de 2 é maior do que 1 e menor do que 2. Está entre 1 e 2. Eu vou falar da raiz quadrada de 2, mas o mesmo raciocínio se estende para a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, de 6, de 7, de 8, raiz de 9 não, que dá 3, né? Raiz de 10, raiz de 11, raiz de 12, raiz de 13, raiz de 14, raiz de 15, raiz de 16 não, porque é 4. Beleza? Então, que número que é o quadrado? Assim, então, já que eu não consegui encontrar entre 1 e 2, qual seria, então, uma maneira de fazer esse cálculo? Nós poderíamos começar a procurar, por exemplo, então é 1,5. Aí eu faria 1,5 vezes 1,5. Você iria perceber também que não daria 2, porque 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Passaria de 2. Aí você tenta 1,4. Vamos colocar aqui só para curiosidade, vai? Ó, 1,4 ao quadrado vai dar 1,4 elevado... desculpa, vou colocar um parênteses aqui, ficar a escrita correta. Vai ser, então, aqui, 1,4 vezes ele mesmo vai dar 1,96. Faltou um pouquinho para 2. Se eu pensar, então, 1,5 elevado ao quadrado, ele vai dar 2,25. Ou seja, ele sempre vai faltar um pouco para 2 ou passar um pouco de 2. Então, significa que o raiz quadrada de 2, se você continuar aqui procurando os decimais após a vírgula, você vai constatar que você não vai conseguir encontrar o número que dê 2, tá? Para facilitar a nossa vida, eu vou usar a calculadora do celular, né? Ela vai nos facilitar o processo aqui, em vez de ficar procurando, vamos colocar na calculadora aqui, né? Para quem tem a calculadora do celular, vai digitar primeiro a raiz, tá? Depois o número 2 e dá um igual aí, tá? Fazendo isso, ela vai nos dar aqui o seguinte decimal, olha aqui, ó, 1,4142 135 135 6 2 3 7 3 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas decimais. Pessoal, se a minha calculadora tivesse um visor com 1 milhão de casas decimais, nós teríamos aqui 1 milhão de casas decimais. E qual a diferença? Professor, então ele é um decimal infinito? Sim, ele é um decimal infinito. Mas qual a diferença desse decimal infinito para por exemplo, 2/3, que é 0,6666? Tá. A diferença é muito simples. Esse decimal infinito, ele é não periódico. Então, nesse caso aqui, ele é um decimal infinito não periódico. Ou seja, não consigo encontrar uma repetição aqui, um padrão de repetição um padrão de repetição, não, melhor dizendo, não consigo encontrar um grupo de números, né, de algarismos que se repete aqui na parte decimal dele. Ou seja, é o decimal infinito não periódico. Então, essa que é a principal característica dos números irracionais. Se ele é não periódico, significa que eu não consigo escrever esse número na forma de uma fração A sobre B. Então, logo, se esse número eu não consigo encontrar uma fração que gere esse decimal infinito, logo esse tipo de número aqui é o que chamamos de número irracional. Tá bom? Isso vale, por exemplo, para raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, tá? E por aí segue. Tá bom? Eu vou aqui apagar essa parte da lousa aqui, e aí já coloco mais alguns exemplos para vocês aqui, ó. Vamos lá. Vou aproveitando aqui
a lousa, né? A gravação. Karina, edita isso. Tira essa parte. Opa, beleza. Então, voltando aqui, olha, continuando aqui, olha, outro exemplo de número racional, raiz quadrada de 3. Então, se você quer saber a representação decimal, a representação decimal desse raiz quadrada de 3, olha, vem na calculadora de celular, digita raiz, né? Primeiro você digita raiz, ó, o procedimento é esse, raiz, depois o próximo comando é o 3, e depois o próximo comando é igual. Então, raiz quadrada de 3 igual. Olha aqui, 1,73 20 50 80 75 689. Se a minha calculadora tivesse um visor que né, tivesse espaço para mais casas decimais, continuaria aqui esses números decimais aqui infinitamente. Então, ou seja, vocês vão percebendo o quê? Que os números racionais, eles são decimais infinitos, só que observem aqui, olha, 7320580756689 é uma distribuição aleatória de logaritmos. Então, significa que não tem um grupo de algarismos que se repete. Tal como, por exemplo, vamos colocar um outro exemplo aqui, se você pegar, sei lá, por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Pode ser, por exemplo, 13 sobre 90. Olha aqui, só para você entender a diferença dos dois. Ó. Já que eu estou com a calculadora, 13 dividido por 90. Vou pegar outro melhor ainda. Vou pegar aqui 13 dividido por... dividido por 11. Ele deu aqui... Corta isso. Corta isso. Deixa eu pegar um outro aqui, só um segundo. Vou pegar aqui, por exemplo, 12 dividido por... Vamos colocar 7. O 7 sempre é um bom divisor. Olha aqui. Ó. Olha o 7 aqui. Ó. 12 sétimos. 12 sétimos aqui, fiz na calculadora para agilizar, né? O objetivo não é, você não vai precisar saber. Ah, professor, vou precisar saber desse daqui? Nunca você vai precisar saber disso. Basta você entender que raiz quadrada de 3 é um número maior do que 1 e menor do que 2, né? Ou seja, raiz quadrada de 3 está entre 1 e 2. Então, no caso aqui, 1,73 é uma boa aproximação. Aqui no caso do 12 sétimos, 1, perdão, não tem esse 4 não, 1,714, vou colocar aqui, 42, 85, 7142, 85, aí tem mais um 7 aqui, olha, qual a diferença dos dois? Aqui, dos dois números decimais infinitos também. Qual a diferença? Que aqui no caso 12 sétimos, olha, só observar aqui, ó, um grupo de algarismos. Opa, deixa eu fazer um pouquinho mais caprichado. Um grupo de algarismos que se repete. Veja aqui, ó. Opa, tentei caprichar e ficou a mesma coisa. Olha, 714285. 714285. Significa que o próximo grupo seria aqui também, ó. 714285. E assim sucessivamente, repetindo sempre esse padrão. Nesse caso aqui, é possível você, a partir dessa representação decimal infinita, voltar no 12 sétimos, mas é um assunto para outra aula, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho um número decimal infinito periódico. Então, aqui é decimal infinito periódico. Enquanto que... Nossa, que letra horrorosa.
enquanto que esse daqui é um decimal infinito não periódico. Então, você vai observar que os números aparecem aleatoriamente na parte decimal, enquanto esse não. Certo? Por quê? Por que que esse tem aqui a parte que por que que se repete? É porque representa a razão entre dois números inteiros. Então, significa o quê? Que quaisquer que sejam os números que representem a razão entre dois inteiros, significa que esse número necessariamente vai ter um grupo de algarismos na parte decimal que se repete. Outros exemplos de números irracionais. Então, esse aqui é racional, tá? Esse daqui é racional, esse irracional. Mais um exemplo de número irracional, olha aqui, ó, raiz quadrada de 20. O 20 tem raiz quadrada exata? O 20 não tem raiz quadrada exata. Ou seja, é a mesma coisa aqui. Vamos usar a calculadora para agilizar nosso cálculo aqui. Raiz quadrada de 20. Olha, 4,721,3,5,9,5,4,9,9,9,6. Tem mais aqui, tá? E minha calculadora não dá. Tem um limite aqui que nos impossibilita de ver todos. Todos não, né? Tem infinitos aqui. Observe, então, que os algarismos não se repetem na parte decimal aqui. Ou seja, tá vendo? Diferente desse daqui que tem um grupo que se repete. Esse não. Número irracional. Então, basicamente, número irracional são aqueles que têm uma representação decimal infinita, não periódica. Basicamente é isso, tá? Uma outra coisa interessante aqui, o número irracional, muito famoso na matemática, é esse daqui, esse carinha aqui, olha. O número π. O que é o número π? O número π é a razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. E que número que é esse? Ele está presente em toda a circunferência. Tá? Vamos digitar aqui π igual, olha aqui, ó, 3,141,592. Chega, né? Tem aqui. Você continua aqui e não se repete. O pessoal geralmente fala, π vale 3,14. Não é não, tá? Ele tem mais. É que a gente dá uma simplificada para fazer os cálculos, efetuar os cálculos que envolvem a circunferência. Beleza? Tranquilinho? Percebam que é bem sutil a diferença entre o número racional e o número irracional. Só para a gente poder fechar aqui, os irracionais são aqueles que as raízes não são exatas, né? Como raiz de 3, raiz de 20, raiz de 10, raiz de 6, ou número π, tem, né? Enfim, são aqui uns bons exemplos de números irracionais. Já os números racionais, eles são representados na forma de uma razão entre dois inteiros, como 12 sétimos, que gerou essa dízima periódica aqui, ó, esse período aqui, olha. 714285 é o período, tá? Vamos colocar aqui, período. Por isso que é dízima periódica. Certo, queridos? Um detalhe importante, antes que me esqueça de falar aqui. Quando você faz operação com os números, irracionais, tem que tomar algum cuidado. Por exemplo, aqui. Se eu, por exemplo, vou fazer a soma, por exemplo, do número irracional, desse número irracional, o raiz de 20, não é o 20, tá? Que é número irracional, o raiz de 20, tá? Presta atenção, o 20 é uma coisa e raiz de 20 é outra coisa, tá? O 20 é um número inteiro, racional, inteiro, natural. O raiz de 20 que é essa representação decimal infinita não periódica, tá? Mas, por exemplo, se você quisesse fazer aqui raiz de 20 mais raiz de 3. Não vai cair na tentação de fazer 20 mais 3, 23, não, tá? Pelo amor de Deus. Teríamos que fazer o quê? Somar todos esses números decimais aqui com todos esses decimais. Ou seja, o resultado seria também um terceiro número também irracional. Beleza? Então, quando você soma dois números irracionais, o resultado é um terceiro número também irracional. Quando você trata de multiplicação, aí é um pouquinho diferente, tá? Quando você multiplica dois números irracionais, você pode ter algumas situações do tipo, olha,
Vamos lá. Raiz de 2, já vimos, né? Que é um número irracional, vezes raiz quadrada de 8, que também é racional, lembra? Olha, esse não tem raiz quadrada exata nem esse. Ou seja, decimal infinito não periódico, decimal infinito não periódico. Só que quando você multiplica, acontece uma coisa interessante. Olha aqui, ó. 2 vezes 8 dá 16. E raiz quadrada de 16 é 4. Então, quando você multiplica dois números racionais, às vezes o resultado pode ser um número racional. Nesse caso, deu até um número inteiro bonitinho aqui. Certo, gente? Por enquanto é isso. Tá? Valeu, até mais. Então, agora nós vamos, de fato, né, identificar a localização de números reais na reta numérica. Tá? Eu, anteriormente, eu não dei ênfase, mas números reais nada mais é do que a união dos números racionais, né, aqueles que podem ser escritos na forma de fração, ou que representam decimais infinitos periódicos ou decimais finitos, com os números irracionais, que são aqueles que são decimais infinitos não periódicos. Então, a união dos irracionais com os números racionais gera o que chamamos de números reais. E aqui nós temos a reta numérica real. O que é a reta numérica real? A reta numérica nada mais é do que uma maneira de representar, também uma forma de se representar os números organizados numa certa ordem, tá? Uma ordem específica, cada número está associado a um ponto da reta, beleza? Então, para isso, aqui basta que nós tenhamos aqui clareza em relação aqui à reta. Vamos lá. Precisamos aqui de um centro, né? Vamos dizer assim, que a origem, né? Perdão, da origem, O, está associada ao número zero, né? Um sentido positivo aqui, que eu vou adotar o que comumente é adotado, aqui na direita, o sentido positivo, ou seja, a direita de zero teria os números positivos e a esquerda de zero, para cada número real positivo, eu tenho um relativo, né? Negativo aqui na esquerda de zero, tá bom? Eu coloquei aqui alguns exemplos de números reais para nós localizarmos aqui na reta numérica. Antes disso, vamos estabelecer aqui um critério muito importante, tá? Então, aqui tem o ponto O, de origem, o ponto A, a distância entre O e A, né? É importante enfatizar isso, a distância de O até A representa uma unidade. O que significa? Que cada uma das unidades terão esse mesmo tamanho de O até A. Então, significa de O até A é 1, então a próxima unidade do mesmo tamanho, né? Eu não vou colocar o ponto B aqui, mas se fosse do A até o B também uma unidade, então está associado ao 2. Para o 1 positivo, eu tenho o oposto aqui, né? O relativo. Para o 2 positivo, eu tenho o oposto, que é o 2 negativo. Para o 3 positivo, eu tenho o oposto. Para cada número real positivo, eu tenho um número real aqui também negativo, né? 5, eu tenho menos 5. Para o mais 6, eu tenho o menos 6. Para o mais 7, então o mais infinito, menos infinito. Beleza? Então, o nosso objetivo agora aqui é localizar, distribuir esses números aqui. Eu coloquei 6 números aqui como exemplo. Distribuir esses números na reta, ok? Lembrando aqui que nesse caso aqui, nessa representação, eu tenho 3 números, O, A e B. Então, nesse caso aqui, eu tenho que A é menor do que B, porque B está à direita de A. Então, quanto mais à direita o número está, maior é o seu valor. Quanto mais à esquerda ele está, menor é o valor dele. Então, no caso aqui, eu tenho aqui que O é menor do que A. E A é maior do que O e menor do que B, só para a gente aí se estabelecer, tá bom? Deixa eu apagar essa parte aqui, eu não vou precisar disso agora. Então, vamos lá. 3 quartos. Esse aqui é o número racional 3 quartos, porque é a razão entre 2 inteiros. Qual a representação decimal de 3 quartos? Bom, para você localizar o 3 quartos na reta numérica, tem 2 maneiras que você pode fazer isso. Você pode, 3 quartos representa 3 e 4 partes. Significa que essa primeira unidade aqui, ela está dividida em 4 partes, e o 3 quartos
está aqui, olha, 1/4, 2/4, que é metade, 3/4. Então, aqui esse ponto da reta está associado ao número racional 3/4. Beleza? O 11/8. Antes disso, se eu pegar a calculadora e fizer 3/4 como 3, 3 dividido por 4, a calculadora vai me dar 0,75, ou se fizer a divisão na mão. 0,75 é mais do que 0 e menos do que 1. Então, esse número aqui, o 3/4, está associado ao 0,75 ou ao 3/4. Beleza? O 11/8. Onde está localizado o 11/8? O 11/8, se eu pegar a calculadora e fizer 11 dividido por 8, ou fizer a divisão também, tanto faz, tá? 11 dividido... Vamos fazer a divisão, não custa, né? 11 dividido por 8, 8 cabe uma vez lá, sobra 3, né? Aí, vamos trabalhar com os décimos. 30 décimos, põe a vírgula. 30 por 8 vai dar 3, 3, 8 é 24, para 30 é 6. Acrescenta outro zero que está após a vírgula. Aqui vai dar 7. 8, 7, 56. Sobra 4. Acrescenta outro zero, que é o milésimo. 40 por 8 dá 5. Ó. Esse daqui dá 1 inteiro 375 milésimos. Maravilha? Outra maneira de tratar do 11/8 é se você decompor o 11/8 em frações. Tipo, se o denominador é 8, significa que eu posso decompor o 11/8 da seguinte maneira. Ele fica 8/8, certo? Que dá exatamente 1 inteiro, mais 3/8. Ou seja, essa fração aqui, 8/8, equivale ao número 1. Então, dá 1 inteiro mais 3/8. Ou seja, claramente é um número que é maior do que 1 e menor do que 2. O número misto, 1 inteiro e 3/8. Ou em decimal, se você pegar a calculadora, dividir 11 por 8, vai dar automaticamente 1,375. Você sabe que é maior do que 1, menor que 1,5, né? Estaria mais ou menos aqui, ó. Vamos achar um bom lugar para ele. Aqui seria 1,5, ó. Mais ou menos aqui, ó. Então, aqui nós teríamos aqui o número 11/8. Opa! 11/8 ou 1,375. Raiz de 6. Esse raiz de 6, pega a calculadora, digita raiz de 6. Vai dar para você isso daqui, olha. 2,44948,9 e segue. Decimal infinito, só que não periódico. Lembra da aula anterior que o 6 não tem raiz quadrada exata, então ele é um número irracional. Então, logo, ele é um decimal infinito não periódico. Então, para efeito de localização na reta numérica, tem até uma maneira de se localizar com mais exatidão, geometricamente, mas não é o tema dessa aula, tá? Vamos nos ater aqui aos números decimais. Se eu arredondar aqui para 2,4, por exemplo, 2,4 é mais do que 2 e menos do que... Está bem pertinho de 2,5, 2,5. Vamos chutar aqui, se aqui é 2,5, está mais ou menos aqui, olha, aquele número raiz quadrada de 6. Um pouquinho antes do 2,5. Ok? O menos 4/3. Se fosse 4/3, nós teríamos aqui 4 dividido por 3. Ok? Quanto que é 4 dividido por 3? Você pode pegar a calculadora na sua casa, não tem nenhum problema. Vai dar 1, sobra 1. 10 por 3 vai dar 3, sobra 1. Olha aqui que interessante, está sobrando 1 toda hora. Olha, 10 por 3 vai dar 3, sobra 1, que dá 3 e sobra 1. Repete o resto, repete o quociente. Então, nesse caso aqui, é menos 1,333. Que tipo de número é esse? É um número decimal infinito periódico, onde o período é o 3. Para ficar mais elegante, até poderíamos escrever assim, olha. Assim, olha. Podemos escrever assim. Em vez de colocar reticência, colocar o sinal de menos, que é negativo, né? Menos 1,3 no tracinho em cima, significa que o período é 3. Onde está esse número? Maior do que 1, menor do que 2. Olha, o 1 está aqui, o 2 aqui. Tá vendo que 1/8 era 1,375? Esse número aqui, compara a parte inteira é 1. Perdão. Opa, ele é negativo.
Ele está no, perdão, ele está no lado negativo ali, olha, 1,333 negativo, mais ou menos aqui, olha. Ou seja, cadê? Menos, aqui, dá para colocar aqui para cima, eu acho. Ó, aqui. O vermelho fica melhor, né? Ó, menos 4/3. Não ficou lá, nossa, que impressionante. Agora gasto nada de menos na frente da fração, tá? Que é o correto. Aqui. Opa, aí. Pronto. Eu quase não percebi que era. Se não tivesse nada de menos, seria aqui. Quase junto com 11/8. Beleza? Aqui, menos raiz quadrada de 18. Você pega a calculadora, é só digitar a raiz quadrada de 18 e manter esse sinal de menos. Dá menos 4,2. 426, 4068 e mais, tá? Aí é o caso que a raiz quadrada não é exata, ou seja, esse número, essas casas decimais não vai ter um padrão de repetição. Logo, é um número real, só que é um número irracional. Porque lembrando que o número real é a união dos números racionais com mais os números irracionais. Aonde que ele está? Como ele é negativo, está à esquerda de zero. Está um pouquinho depois do 4 negativo, ó, um pouquinho à esquerda dele. Vamos colocar aqui, vai que seja um bom lugar para ele, vai. Vamos colocá-lo num bom lugar, que é menos raiz quadrada, opa, cadê? Menos raiz quadrada de 18. Está bem apagadinho ainda, mas a minha caneta já está no fim. Olha aqui, ó. Opa! Isso, menos raiz quadrada de 18. E por último, 32/7. Esse número aqui, ele é um número que, se você observar, se você fizer a divisão manualmente, você vai ter um pouco de dificuldade para enxergar o padrão que acontece aqui nas casas decimais. Mas como eu já fiz aqui de antemão, ó, 32 dividido por 7 dá 4,571428,5. Isso. E depois 71428,5. Então, você vai percebendo que tem um padrão aqui, né, de repetição, né? 5,4,2,8. 5,7,1,4,2,8. 5,7,1,4,2,8. Então, você teria um período aqui, digamos, um grupo de algarismos que se repete infinitamente. Olha aqui, ó. Ó, período aqui. Percebe? 5,7,1,4,2,8. Então, esse aqui é o período. Onde está localizado esse número? O 32/7 está localizado entre o 4 e o 5. Aqui, no caso, é positivo. O 4 e o 5 está aqui. 4,5, um pouquinho depois da metade, né? Olha aqui. Se aqui for a metade, então ele está um pouquinho depois. É o 32/7 aqui, ó. Certo, pessoal? Tranquilo? Antes de encerrar aqui esse momento, poderíamos também encarar o 32/7 assim, ó. Se você divide 32 por 7, tá difícil encontrar um espaço aqui na minha lousa. Dá para fazer nesse cantinho aqui, olha. 32 dividido por 7. Ó, vai dar 4. 4, 7, 28. Para 32 sobra 4. Ó. Tá vendo? Deu 4 inteiros. E sobrou 4 para dividir por 7, ou 4/7. Dá 4 inteiros mais 4/7, que também é um número misto. Tá aqui, olha. Ou seja, 4 inteiros, eu teria que dividir essa unidade aqui em 7 partes e considerar 4 delas. Espera aí, é isso mesmo, é. É isso, tá bom? Gente, valeu, até mais. Bom estudo aí e qualquer coisa estou à disposição. Um abraço, valeu. Meu nome é professor Luciano, dou aula aqui na Escola Bernardes, professor de matemática, e vou apresentar para vocês uma aula do Aprender Sempre, do terceiro colegial do ensino médio. É o seguinte, o material Aprender Sempre, terceira série do ensino médio, recuperação e aprofundamento, espaço amostral por meio do diagrama de árvore. Definição do diagrama de árvore. É um diagrama que demonstra todas as possibilidades de uma resolução.
bastante usado em estatística e programação. Exemplos. Primeira opção: calça, saia e short. Segunda opção: blusa azul, blusa branca e blusa verde. Vestimento, eu vou usar a primeira opção. Qual é a primeira opção? A primeira opção é calça, saia e short. Temos as três primeiras opções. Agora, cada opção eu vou usar 3 tipos de blusa. 3 tipos de blusa. Eu vou usar blusa azul, blusa branca e blusa verde. E os mesmos 3 itens eu vou usar consequentemente de baixo. Novamente, blusa azul, blusa branca e blusa verde. E no último também. Bom, já montado o diagrama de árvores, nós só temos que contar as possibilidades resultantes, que vão ser 9 maneiras. De se vestir. O diagrama está demonstrado. Agora o que falta? O princípio multiplicativo, ó. Princípio multiplicativo. No princípio multiplicativo, é só multiplicar 3 vezes 3, que dá 9 maneiras. Princípio aditivo. Princípio aditivo. É só adicionar 3 mais 3 mais 3. Também igual a 9 maneiras. Mas lembrando que o intuito nosso é aplicar primeiramente o diagrama de árvore. Nesse próximo exemplo eu vou demonstrar a resolução de um exercício usando uma moeda, cara e coroa. Vou ler o problema para vocês. Um professor, para mostrar aos estudantes as possibilidades de resultado que podem ocorrer no lançamento de 3 moedas, desenhou o diagrama de
A seguir, C, cara e K, coroa. Então vamos lá. C, cara, coroa. Eu vou ter que fazer novamente aqui. Cara, coroa, cara, coroa. Agora é só ver os resultados. Cara com cara, C, C. C com K, C, K. K com C, K, C. E K com K, K, K. O resultado desse diagrama de árvore são quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Não deu certo, eu fiz uma, né? Deu 4 possibilidades, aí tem a outra. Usando a coroa, então é C, C, K, novamente. C, K, C, K. Agora o resultado. C, 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 K, K, C, K, K. Agora é só contar o número de lançamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades. Esse é o resultado usando o diagrama de árvore. Agora vamos provar o princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Que uma moeda tem dois lados, né? Cara e coroa. Então eu vou usar 2 lados elevado ao cubo, que é o lançamento de 3 moedas. Resolvendo essa potência, temos também 8 possibilidades. No princípio aditivo, aplicamos a soma. 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. 6, 8. 8. Assim fica demonstrado o teorema da árvore e o princípio multiplicativo e aditivo dentro desses exercícios. Fatorial é o princípio fundamental da contagem. A definição do fatorial a gente define por essa letra N. N, esse ponto de exclamação. Em matemática a gente define como fatorial. O fatorial de um número natural n, representado por n fatorial, é o produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais a n. Daí a gente vai seguir a fórmula. Tudo bem? Vamos lá. N fatorial. Vamos lá, demonstrando o número fatorial. É n fatorial igual
n que multiplica n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3, infinito. Depois tem algumas definições, regra no número fatorial. Fatorial de 0 é igual a 1. Fatorial de 1 é ele mesmo. Certo? Agora vamos resolver mais um exercício de fatorial, um exemplo. 6 fatorial. Lendo aqui na definição, fatorial de n é o produto de n fatores. Então é só resolver. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resultado 720. E assim segue